Do Senhor, amém. Primeiro culto de quarta do ano. Semana passada, esse horário era o horário da mudança de 2024 para 2025, né? Nós estávamos esperando e já estamos em 2025. E eu tenho uma alegria grande no Senhor de estar aqui, de poder compartilhar esse culto, compartilhar a palavra, saber que nós estamos começando um ano e glória a Deus que está gravado e nós vamos poder ver depois, um ano que grandes coisas nós vamos viver, porque hoje já vai ser uma noite especial, a primeira noite já vai ser uma noite especial, porque todas as noites que nós resolvemos, ou todos os segundos que nós resolvemos nos entregar ao Senhor, nos prostrarmos ao Senhor, nos colocarmos no pé da cruz, no altar do Senhor, é um dia de que o Senhor age, e hoje Ele vai agir, e esse ano nós vamos ter curas, nós vamos ter libertação, nós vamos ter bênçãos de todas as formas, e o culto de quarta vai ser um culto especial, e hoje já vai ser um culto especial. Espere isso no seu coração, e assuma um compromisso com o Senhor. Você e Deus não tem a ver com igreja, não tem a ver comigo, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, tem a ver com você e Deus. Faça um desafio do primeiro trimestre, de estar com Ele mais. É tão prazeroso estar aqui num culto de quarta-feira e saber que às vezes... Obrigado, Fê. Às vezes nós ficamos dependentes de um culto só no domingo. E cada vez mais a gente se distancia de Deus, cada vez mais a gente tem mais do mundo, compromissos, trabalhos, lutas, dificuldades, bênçãos também, mas vamos chegar mais perto de Deus. Deus é a solução de todos os nossos problemas. E às vezes o problema é a gente mesmo. Então, quando é a gente, Ele também nos orienta e nos faz mudar. Eu vou falar com vocês hoje sobre um caráter vencedor. E falamos no domingo sobre um caráter vencedor, sobre as virtudes espirituais, né? Nós e Deus, tá gravado, se você não viu depois você pode ver. Então é a adoração, o amor, a gratidão. Nós vamos falar nos mesmos 3 versículos, nós vamos ler depois, mas hoje nós vamos falar sobre as virtudes, as qualidades pessoais, as qualidades... Nós vamos ler ali a história de José e entender como ele e como cada um de nós, nesse relacionamento com Deus, podemos desenvolver qualidades, um caráter vencedor, como foi com José. Como foi com José? José do Egito, né, ali do capítulo 37 a 50 de Gênesis, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 50, foi alguém que nasceu em uma família grande, não vou contar a história que você provavelmente já conhece, depois você pode ler esses capítulos, mas passou por traições, passou por lutas, passou por momentos na prisão, de esquecimento, coisas que muitos de nós aqui passamos no nosso dia a dia, mas ele não se rendeu, ele não abandonou a Deus, e ainda que com o tempo passando, ele se manteve fiel ao Senhor, e tantas coisas poderosas aconteceram na vida dele, na vida financeira dele, em todos os aspectos dele. Então a gente hoje vai analisar isso e entender na nossa vida, com todas essas lutas que nós temos, como a gente pode se render ao Senhor, se manter nos pés do Senhor nesse relacionamento nosso com Deus, como é que a gente pode desenvolver esse caráter que nos permite seguir adiante, olhando para Deus e receber muitas coisas que Ele tem para a gente, e não pararmos no caminho, não mudarmos o caminho, não acharmos que indo para outro lugar ou que indo para... não, Jesus é a resposta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e José foi assim, e vai ser assim com a gente, se a gente se manter fiel ao Senhor, e se a gente seguir nos caminhos de Deus, certeza que nós vamos ter uma vida de paz, uma vida de provisão, uma vida onde a nossa família será abençoada, porque isso não é uma promessa de pastor ou uma promessa de pregador, é a promessa que Deus tem pra gente, mas a gente tem que se manter caminhando, fiel, ainda que muitas vezes a gente não enxergue tudo isso. Então nós vamos ler esses 3 versículos, Gênesis capítulo 50, o versículo 19, 20 e 21. Gênesis 50, 19, 20 e 21. E ver essa transformação poderosa
que Deus fez na vida de José e que em nome de Jesus vai fazer em cada um de nós. E hoje, quem sabe no final nós vamos orar e quem sabe hoje já vamos ter mudanças poderosas na vida de cada um de nós, ou de pelo menos da maioria de nós. Creia, creia. E Deus está aqui. Deus está aqui. Quando a gente vem na igreja, venha para um encontro com Jesus. Venha para se render aos pés dele, venha para adorar a ele, venha para receber o que ele tem. Venha com fé, venha com esperança, na firme convicção de que as coisas vão se realizar, porque sendo assim, eu tenho fé. Eu cada vez que estudo mais a Bíblia e leio mais a Bíblia, eu fico mais apaixonado, porque ela é resposta para tudo, para tudo. Então venha sempre com essa esperança no coração. Então Gênesis 50, capítulo 50, versículo 19. Vamos ler todos juntos? São só 3 versículos. Pode ser a gente ler aqui, pelo telão, esses 3 versículos, todo mundo juntos. Tá bom? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vocês estão vendo, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder e a Tua presença que está aqui, Pai, mova os corações não por palavra ou eloquência ou sabedoria humana, mas pelo poder do Teu Espírito, Pai, pelo poder da Tua palavra e do Teu Evangelho. Deus, que hoje seja uma noite de respostas e de cura e de libertação e de aprendizado, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Primeiro versículo que a gente leu, o versículo 19, ele fala que José fala assim: não tenham medo. Estou eu no lugar de Deus? Então a primeira característica que a gente vai ver que tinha em José e vai aplicar na nossa vida. José sabia que acima de tudo estava Deus, que ele jamais poderia tentar tomar o lugar de Deus e que Deus é soberano a tudo e que Deus estava ali e ele falou para os irmãos deles: não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Ou seja, primeira característica, humildade. Nós temos que ser humildes e sabermos que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos e tudo que tudo pode. Sabermos que temos um Deus que nos ama, temos um Deus que nos mandou Jesus para que nós pudéssemos ter a salvação. Um Deus que deu o Filho dele por amor a todos nós, para que a gente pudesse restabelecer contato com Ele de uma forma direta, tendo a salvação. Jesus, o único Filho, Deus aqui na terra, que veio, a palavra fala, para ser servo, para servir e não para ser servido. Jesus veio aqui, esteve na terra enquanto Deus e serviu e foi humilde e lavou os pés dos discípulos e nos ensinou que os humildes serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. A humildade é uma decisão nossa. Ser humilde é uma decisão e a gente aqui vai se curvar. A humildade é uma decisão nossa. E a humildade, ela vem com o passar do tempo e com o entendimento de que a gente tem que se submeter a Deus e de que a gente não é melhor do que ninguém e pelo contrário, a palavra nos ensina que a gente tem que achar sempre o outro melhor do que a gente e que a gente tem que, como seguidores de Cristo, olhando para Ele, sermos servos e servirmos. E a humildade, a origem da palavra humildade, a maior parte, eu já falei aqui, vou repetir, ela vem de humus, de adubo, é como se a gente fosse uma árvore e a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai dando frutos e os galhos vão ficando pesados dos frutos e a gente vai encurvando, servindo até o ponto que os frutos encostam no chão,
caem e eles vão virar humus, mas a humildade é algo sobrenatural. A humildade no nosso coração orgulhoso com a raiz do mal, se não é pelo Espírito Santo, ela vai ser algo que ela vai ser buscada, vai ser algo que ela vai ser desejada, mas ela não vai ser realizada. Para que a gente seja humilde, como a Bíblia nos orienta, julgando o outro sempre melhor que a gente tem que pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, para que o Espírito Santo de Deus venha, que está no nosso coração, que mora no nosso coração, venha nos dar força, venha nos dar não só o desejo, não só a vontade, mas também como realizar. Nós precisamos ser humildes nas nossas casas, nós precisamos ser humildes nos nossos trabalhos. Ser humilde não é ser humilhado. Ser humilde é uma decisão pessoal, racional, que o Espírito Santo sobrenaturalmente nos faz conseguirmos ser, mas não é ser humilhados, porque a palavra fala que os humildes serão exaltados, e ser humilhado é quando uma outra pessoa nos humilha, e como filho de Deus, Ele não vai permitir que a gente seja humilhado. Nós podemos passar por situações difíceis, podemos passar por lutas, podemos passar por dificuldades financeiras, mas a gente jamais pode entender ou se conformar com uma situação de humilhação. Deus, Ele quer que nós sejamos humildes, e aí então, dentro dessa humildade, nós seremos exaltados. É uma decisão sobrenatural e uma ação sobrenatural. É uma decisão cognitiva, mas com o poder do Espírito Santo, para que a gente essa humildade nos leve a servir como Jesus Cristo fez. O final, o amor que Deus tanto fala pelo próximo, ele é expressado, ele é materializado através do servir. A gente, quando fala que ama e não serve, são coisas que não são coerentes. O amor, ele vai ser expressado, ele vai ser materializado através do servir ao próximo. E o servir ao próximo nos leva a uma condição de Jesus, que veio para servir e não ser servido, e no servir a gente vai mostrar que nós temos o Espírito Santo e que nós estamos sendo humildes. E José ali, ele falou: não estou no lugar de Deus. Há sempre um Deus olhando por nós, há sempre um Deus vendo o que nós estamos fazendo, há sempre um Deus atento às nossas orações, há sempre um Deus vendo a gente chorar, derramar lágrimas, ajoelhar no quarto, passarmos por injustiças e muitas vezes os outros tentar nos humilhar, mas existe um Deus que sabe que quando a gente toma a decisão de se humilhar, de sermos humildes aos pés dele, ele vai nos exaltar no tempo certo. Isso não tem a ver com poder, isso não tem a ver com riqueza, isso tem a ver com uma vida plena dentro do Evangelho, recebendo de Jesus aquilo que Ele tem preparado para nós, que é muito melhor do que a gente pode imaginar. Como diz em Isaías: olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então Deus tem coisas boas, mas nós, olhando aqui, a gente vê, primeira característica de um caráter vencedor: a gente tem que ser humilde e não ser orgulhoso. O orgulho é uma das razões pela qual a gente tem o mal no nosso coração, pela qual a gente tem as batalhas espirituais, pela qual Satanás foi expulso do céu, independente de debates teológicos, pela qual Satanás, um anjo de adoração, foi expulso do céu pelo orgulho, porque quis tomar o lugar de Deus. E Moisés falou: não, jamais. Eu sei que tem um Deus que está soberano a mim e que tudo pode, e é nele que eu creio e é ele que eu sirvo. Então que seja assim, que nós tenhamos essa humildade, sabendo que tem um Deus que está vendo tudo e que ele tudo pode, e é ele quem nós vamos servir. Amém? Primeira característica, humildade. Segunda característica, versículo 20, José fala assim: vocês me fizeram realmente mal, mas Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bem. E vejam a quantidade de pessoas que estão sendo salvas hoje pelo mal que vocês me fizeram lá atrás. Moisés agiu com sabedoria. José. Obrigado. José, eu já toquei umas 2 vezes, né?
José agiu com sabedoria. Segunda característica, sabedoria. José, ele não fez o que a maioria das pessoas faria. Ele não se vingou. José, ele não agiu como o instinto humano reagiria. José foi diferente do que a maioria das pessoas seria. Ele agiu com sabedoria. A sabedoria é muito mais do que a gente ter conhecimento bíblico, é muito mais do que a gente ter estudo, é muito mais do que a gente ter uma faculdade, é muito mais do que a gente ler livros. A sabedoria é você não só ter esse conhecimento, você receber esse conhecimento através de estudos, pregações, mas acima de tudo, saber o momento certo de aplicar, a hora certa de aplicar e o quando aplicar. Mais uma vez, nós não conseguimos desconectar a nossa racionalidade com a nossa espiritualidade, porque a gente todos nós deveríamos ter o desejo de sermos mais sábios. Inclusive em Tiago fala, peça sabedoria e Deus dará sabedoria. Todos nós deveríamos ter esse desejo. Agora, o sobrenatural é o poder do Espírito Santo que vai fazer com que a gente receba essa sabedoria e consiga aplicar ela de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, de uma forma como só o Espírito Santo pode fazer, na hora certa, no momento certo, falar a palavra certa, no momento em que deve ser falada. Quantas discussões poderiam ser evitadas se a gente não falasse, às vezes, a coisa certa, mas na hora errada. Então, muitas vezes não é o que a gente fala, é como a gente fala. E a sabedoria vai nos trazer isso. Um exemplo bíblico de sabedoria, essa característica que José tinha e que fez com que ele fosse alguém diferenciado e que Deus nos coloca à disposição de cada um de nós. É Salomão. Salomão, filho de Davi, quando ia iniciar o reinado, teve um sonho, Deus falou com ele para que ele pedisse o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. E logo depois ele teve uma das decisões mais marcantes e retratada biblicamente, mas em muitos filmes, em muitas ilustrações, a história onde duas mulheres brigavam por uma criança. A palavra do Senhor fala que eram duas prostitutas e elas dormiam ali no mesmo lugar e elas estavam dormindo e um filho morreu. As duas tinham tido filhos, diferença de 3 dias, e elas estavam dormindo. Um dos filhos morreu e a outra foi lá e pegou o filho da outra senhora e falou, esse filho é meu. E elas foram ali para resolver esse dilema e Salomão falou o seguinte, ele falou assim, bom, faz assim, me traz uma espada. E levaram a espada para ele. E ele falou assim, agora corte a criança no meio. E aí, a que era a mãe de verdade, falou, não faça isso. E ele falou assim, pode pegar o seu filho. Essa sabedoria sobrenatural está à nossa disposição, através do Espírito Santo de Deus. Aquela palavra certa, na hora certa, quando a gente está no trabalho. Aquela palavra certa, na hora certa, quando a gente está com um cliente. Aquela palavra certa, na hora certa, quando a gente está numa discussão em casa, com o filho, na família. Aquela palavra certa, temperada. Aquela palavra certa que vai pôr fim à discussão e não vai trazer mais fogo. Aquele momento onde você será diferenciado, como foi José, diferenciado e não transformado como o mundo faria. A gente precisa ser diferente do mundo. E a gente só vai ser diferente do mundo quando a gente permitir com que o poder do Espírito Santo de Deus flua na nossa vida. A gente pode estudar e devemos estudar. A gente pode fazer cursos, a gente pode buscar melhorias, conhecimento, mas é muito melhor a sabedoria. Aliás, a palavra de Deus fala isso, né? A sabedoria é muito melhor do que ouro, muito melhor do que prata. A sabedoria é muito melhor do que tudo isso. Então, segunda característica, fala comigo, sabedoria. Então, já foi humildade, sabedoria. Terceira característica, no versículo 21, que José fala para os irmãos dele. José fala assim, não tenha medo. Vamos ler aqui, ele fala assim, não tenha medo. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração.
Eu sustentarei vocês, não tenha medo, não tenha medo. Os irmãos de José, eu não contei a história toda, mas eles haviam traído José, vendido José, feito mal para José, como fala ali no versículo 20. E aí no versículo 21, José fala assim: não tenha medo, eu vou sustentar vocês. Terceira característica de alguém que tem um caráter vencedor é perdoador. Para a gente ter um caráter vencedor, e essas características é a gente com a gente mesmo, é eu comigo mesmo, você com você mesmo, é a humildade. Só você pode desenvolver a sua humildade através do Espírito Santo. Só você pode desenvolver a sabedoria. Não tem como eu ser sábio por você e nem você ser sábio por mim. Não tem como eu perdoar por você e nem você perdoar por mim. Não tem como eu ser humilde por você e nem você por mim. Então a terceira característica, que depende única e exclusivamente de uma decisão nossa, mais de uma ação do Espírito Santo, é perdão. Nós precisamos ser perdoadores. A palavra do Senhor, ela vai insistentemente nos falar, através de parábolas, através da oração do Pai Nosso, que a Tamara falou aqui: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Em Mateus, no capítulo 6, depois que ele fala da oração do Pai Nosso, ele vai falar para a gente que ele vai nos perdoar na medida que nós perdoamos. Olha que forte que é isso. Ele vai nos perdoar na medida que nós perdoamos o próximo. Quer dizer, se nós temos dificuldade e não perdoamos o próximo, nós temos o perdão de Deus limitado na nossa vida. E ele conta numa parábola no Evangelho de Mateus também, que ele nos perdoou de muito mais. Ele nos perdoou, Deus, através do Jesus, nos permitiu ser perdoado e termos a vida eterna. Ou seja, ele nos deu o maior. Então, a gente não perdoar, a gente está sendo ingrato. O perdão é algo extremamente importante para a gente. Primeiro, porque a palavra de Deus nos mostra. Segundo, apesar de ser uma decisão intelectual, uma decisão racional, ela tem que ter o Espírito Santo para nos dar força de efetivamente liberar esse perdão. O perdão é algo sobrenatural. Agora, quando a gente fala em perdão e no perdão sobrenatural, a gente tem que entender que ele começa em uma decisão e que a ausência dele vai machucar muito mais a gente do que a pessoa com quem a gente deixa de perdoar. Muitas vezes existem coisas e mágoas no nosso coração que as pessoas nem sabem. Muitas vezes as pessoas sabem e essas mágoas vão fazer muito mais malefícios para a gente do que para aquele que a gente deixa de perdoar. Tem uma frase, uma história que fala que a ausência de perdão é como se a gente preparasse um veneno para que alguém tomasse. A gente faz o veneno, a gente se preocupa, a gente gasta tempo, a gente coloca esforço, a gente gasta a nossa vida por causa de alguém, para dar para alguém, mas no final das contas a gente é que bebe esse veneno, dia após dia. A ausência de perdão vai nos envenenando, nos envenena fisicamente, muitas vezes gera doenças, nos envenena a nossa alma. Então o perdão, muitas vezes, não é fácil, apesar de ser uma decisão, mas através do Espírito Santo de Deus, ele é possível. E essa noite aqui, eu quero junto com você concluir e orar por essas 3 coisas. E hoje nós vamos fazer diferente essa oração. E quais são as 3 coisas que eu quero orar com você? Primeiro, nós estamos iniciando um ano, um novo capítulo para a vida de cada um de nós. Para a gente assumir não só um compromisso de buscar a Deus, mas nessas 3 características, sejam nas 3 ou seja em uma delas apenas, aquela que você entender que é importante na sua vida. Primeiro, desenvolver a humildade a ponto de servir o próximo. Eu gostaria que o servir fosse também na igreja, mas que não seja só aqui, que seja fora, que seja um servir em alguma comunidade, que seja o servir na sua família, numa necessidade pontual, mostrando que nós somos cristãos e que é inerente de um cristão ter amor ao próximo e servir ao próximo.
Então a primeira oração é para que a gente tenha essa humildade a ponto da materialização dela seja em servir e expressar amor ao próximo. Segunda oração, então primeira servir. Segunda oração, a sabedoria. Se eu acredito que é um desejo praticamente inerente do ser humano, mas se você realmente quer ter uma sabedoria sobrenatural e realmente entende que na sua vida isso é necessário, nós vamos orar hoje pedindo essa sabedoria, como fala na carta de Tiago. Pede, Deus fala assim, pede que eu vou te dar. Então a gente vai fazer essa oração. E por que nós vamos fazer essa oração hoje? E nós vamos fazer uma oração pessoal, um a um, porque essas coisas só vão acontecer com o poder do Espírito Santo. E quando 2 ou 3 estão juntos, unidos, o poder do Espírito Santo está presente. E hoje ele vai fazer aqui um movimento, vai fazer algo também assim no perdão. O perdão é algo sobrenatural. O perdão é a gente desamarrar algo que está apodrecendo a nossa vida, que está nos tornando, fazendo mal para a gente. Então só o Espírito Santo de Deus muitas vezes vai conseguir cortar, desamarrar isso que vem nos trazendo peso e a gente poder liberar esse perdão. Sabe, às vezes você tem coisas no seu coração de tanto tempo, de criança, seja de quando for, às vezes recente, na família, com parentes. Libera perdão. Libera perdão. A melhor decisão que você pode iniciar começando esse ano é o perdão. O perdão cura. O perdão gera cura. Então hoje nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para vocês ficarem de pé. E nós vamos fazer diferente hoje. Como não é uma oração por doença e por cura, e nós vamos ter um momento em breve que nós vamos fazer uma campanha, ou não sei como nós vamos chamar, em relação à cura, só a cura, em breve. Porque Deus tem direcionado, tem incomodado faz tempo para a gente fazer isso, ainda que a gente já tenha tido testemunhos, a gente quer algo mais poderoso do Senhor em relação à cura. Porque Jesus ele veio pregar, ensinar e curar. E quem é discípulo de Jesus tem que ter isso em mente. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. A cura, ela é inerente à salvação. A cura, ela é inerente. Nós, quando somos salvos e nós somos reconstituídos espiritualmente, a cura, ela está nesse pacote. E é isso que nós vamos também viver aqui nas quartas. Mas hoje, eu quero falar com você que quer esta oração. Nós não costumamos fazer apelo aqui, normalmente, apelo de vir para frente. Hoje nós vamos fazer, normalmente, nas vigílias nós fazemos apelo, mas é um clima muito mais descontraído. E eu sei que nós não temos costume, mas eu vou pedir para que você deixe o Espírito Santo agir no seu coração. Então, se um desses 3 pedidos você quer fazer, 1 ou 2 ou os 3, eu vou pedir para a Tá vir aqui comigo. A gente só vai... Homem passa de um lado, mulher passa do outro. Vou pedir para o Rodrigo e a Lu vir também, aqui comigo. E a gente vai... É você.